Aleluia. Aleluia. Sim, nós confiamos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Queridos, às vezes circunstâncias se levantam contra você, contra a sua família. Mas eu quero dizer para você que você está firmado sobre a rocha. Nada pode te destruir. Nada pode te abalar. Porque o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está dentro de você. Você tem na sua boca a palavra para mudar situações, para mudar circunstâncias. Você só precisa exercer aquilo que já está dentro de você, através da fé, declarar a palavra, chamar a existência. O Deus Todo-Poderoso está disposto a cumprir a sua palavra na sua vida. Nós, queridos, estamos aqui debaixo de uma palavra, estamos debaixo da unção do Espírito. E nós só precisamos nos mover. O Espírito só espera que nós nos movamos. Aleluia. Precisamos liberar a palavra. E à medida que nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz, coisas começam a acontecer. Aleluia. Ele pagou um alto preço por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, reunidos no nome do Senhor, aonde há cura, aonde há salvação, aonde há libertação, aonde há a redenção dos seus pecados. A falta acabou. Existe provisão para você. Nós estamos, queridos, debaixo dessa palavra. A palavra da fé, que muda situações, que muda circunstâncias. Nós só precisamos nos mover. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, queridos. Vocês estão bem? Aleluia, estou feliz demais, queridos, estar aqui com vocês. Glória a Deus. Você pode sentar aí dando glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém? Aleluia. Queridos, nós queremos saber as pessoas que fizeram aniversário durante essa semana ou estão fazendo aniversário hoje. Nós queremos orar por você, liberar algo de Deus sobre a sua vida. Nós temos alguém? Aniversário de nascimento, de casamento, até de novo nascimento a gente faz a oração, amém? Glória a Deus. Uma Samanta, eita, glória a Deus, esse casal abençoado. Amém, estenda suas mãos para cá, vamos orar sobre os nossos irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado porque até aqui o Senhor os trouxe guardando, livrando de todo mal. Eu oro pela vida da Samanta, Senhor, para que a tua mão esteja sobre ela, Pai, para que ela venha crescer cada dia na tua graça, no teu conhecimento, Pai. Eu declaro bênçãos espirituais e bênçãos materiais se manifestando na vida dela, no poder do nome de Jesus. Eu oro pelo casamento do Rodrigo e da Alderlane, Pai, que eles possam frutificar cada vez mais, que haja a bênção do Senhor estabelecida e manifesta na sua casa, em tudo que eles fizerem e tudo que eles tocarem vai prosperar. Eu declaro a bênção do Senhor em manifestação sobre eles, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, nossos irmãos. Tem presente aí da nossa igreja, amém. Queridos, ontem nós tivemos o Conviva, esse evento que é anual, é algo maravilhoso que todo ano a nossa igreja promove, para promover mesmo a integração, a interação entre os membros da igreja. A nossa igreja está crescendo, amém? E aí fica cada vez mais difícil todo dia você conseguir conversar com todo mundo, e no Conviva você tem um pouquinho de tempo a mais, e nós tivemos mais uma edição do Conviva ontem, foi maravilhoso, queridos. Nós temos aí o vídeo aí, amém? Pode soltar? Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, queridos. Quando eu cheguei hoje, eu fui olhando para o Carlão, olhando assim direitinho para ver se não tinha quebrado nada, mas graças a Deus está tudo bem. Aí você viu aí, queridos, que tempo maravilhoso. Se você não conseguiu ir nessa edição, já se organiza, próximo ano tem de novo, vai ser melhor do que esse ano. Esse ano foi maravilhoso, mas o próximo ano a tendência é melhorar. Nós temos uma igreja excelente, nós temos equipes excelentes aqui, e tudo que nós fazemos, queridos, é nesse padrão, amém? Glória a Deus por isso, se prepara, cada ano vai melhorar, amém? Temos o Verbo News, está no ponto? Vamos assistir o Verbo News, fica ligado para não perder nada da nossa programação. Queridos, a gente pega referências, amém? Um homem sábio, uma mulher sábia busca referências. E aqui nós temos excelentes referências, amém? O
líder e o vice-líder são excelentes referências e sempre nós temos tido momentos maravilhosos aqui para os empresários, para despertar mesmo esses filhos, coisas que nós precisamos ativar, né, na nossa mentalidade. É poderoso. Eu quero incentivar você a vir e trazer alguém com você. Amém? É gratuito, não vai pagar nada, mas vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Queridos, também no sábado nós vamos ter o Hora VIPs. Eita, glória a Deus. Jovens cheios do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor. Queridos, é necessário isso. Os jovens hoje, assim como no meu tempo, no tempo do pastor, no tempo dos mais antigos, buscando ao Senhor. Isso vai trazer estruturas, bases. Amém? E nós ficamos felizes de saber que a nossa igreja se preocupa em trazer os jovens para essa visão de oração, de consagração ao Senhor, porque isso vai definir o futuro deles. Amém? Então, sábado, você que é jovem, aí dos 15 aos 87 anos, você pode vir, vem orar, vem buscar, que vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem mesmo? Vocês almoçaram bem mesmo hoje? Glória a Deus, amém? No dia 9, queridos, na segunda-feira, 9/6, nós vamos ter o início do discipulado. Queridos, o discipulado para a nossa igreja é algo muito importante. Isso é tão importante que para você ser um membro oficial da nossa igreja, você precisa fazer o discipulado, amém? São alguns dias que nós temos algumas disciplinas aqui, né, e você vai ser grandemente abençoado. Os professores dos discipulados, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vai trazer para você a visão da nossa igreja. Amém? Vai trazer instruções sobre aquilo que nós cremos. Porque já pensou, você está aqui na nossa igreja há um ano, você não sabe qual é a visão da igreja, não sabe como nós pensamos, como nós cremos, como é a nossa organização. E no discipulado você vai conhecer isso perfeitamente. E no final, queridos, do discipulado, você vai receber um diploma, um certificado, e você vai poder se tornar um membro oficial da nossa igreja. Amém? Então você que ainda não é um membro da nossa igreja, ou que você ainda não fez o discipulado, ou começou o discipulado em algum momento, mas não concluiu, no final passa lá no balcão de informações, faz a sua inscrição. Queridos, a nossa igreja é organizada. Amém? Diga, a nossa igreja é organizada. Então você não vai conseguir fazer o discipulado se você não fizer a sua inscrição. É necessário fazer a inscrição, mas é gratuito. Amém? Você não vai pagar nada por isso, mas por questão de organização é necessário que você vá lá e faça a sua inscrição. Amém? Glória a Deus. Queríamos saber quais são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio, a Igreja Verbo da Vida de Teresina está nos visitando hoje pela primeira vez. Nós queremos conhecer você. Temos alguém? Aleluia. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Glória a Deus. A presença de Deus está nesse lugar, meu irmão. Amém? Provérbios no capítulo 3, no versículo 9, diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Vamos falar de dízimos e ofertas. Diga, dízimos e ofertas. Não, vamos falar como que é um só mesmo. Fala dízimos e ofertas. Amém, glória a Deus. Queridos, esse é um momento muito importante do nosso culto, porque além de nós levantarmos as nossas mãos ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito, nós servimos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa adoração, e nós servimos também ao Senhor com os nossos bens. Amém? Isso precisa ficar muito claro na cabeça do homem de Deus, da mulher de Deus. O homem de Deus precisa entender claramente que ele precisa servir o Senhor com toda a sua vida. Amém? Não é somente com uma parte e outra parte, não. Os nossos bens também precisam estar à disposição do Senhor. E nós entendemos que o dízimo é a 10ª parte, amém? Isso é inegociável. O dízimo é a 10ª parte do que recebemos. E ofertas, queridos, é aquilo que nós propomos no coração. E nós vemos aqui o homem mais sábio de que se dê notícia na Bíblia, Salomão, falando a respeito de dízimos. E ele fala de dízimos e ofertas. Ele diz: olha, honra ao Senhor com os teus bens. Ele está dizendo para você honrar o Senhor. E honrar o Senhor não é você pegar aqueles 50 centavos furados lá, aquele enferrujadozinho que você achou na gaveta, eu vou levar para dar de oferta para não ficar feio, de não ir lá na frente. Isso não é honra ao Senhor. Queridos, o nosso Deus, Ele não recebe esmolas, amém? Isso ficou muito claro quando Jesus estava diante daquele gasofilácio, vendo aquela viúva, e aquela viúva chegou com aquelas moedinhas, e Jesus olhou para ela e disse: rapaz, olha, essa daqui, dando as moedinhas, deu muito mais do que todos esses, porque eles deram do que sobraram. Ela deu todo o seu sustento. Queridos, na visão normal, aquilo ali era pouca coisa, mas para aquela mulher era tudo que ela tinha. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é digno do melhor que nós temos. Os nossos dízimos, as nossas ofertas precisam ser entregues com consciência do
que nós estamos fazendo. Não é algo que nós fazemos só para cumprir um ritual. Não é só o momento do dízimos e ofertas que a gente vai ter que vir e deixar o dinheiro aqui. Não é isso, queridos. É o momento que nós honramos ao Senhor com os nossos bens. Eu vou dizer para você, queridos, se você honrar o Senhor com os seus bens e com as primícias de todas as suas rendas, eu vou dizer para você, é impossível não acontecer aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Não é que a promessa de Deus, que a bênção do Senhor, ela vai vir sobre a sua vida somente se você dizimar e ofertar, porque nós somos abençoados independente de qualquer coisa. O que Cristo fez na cruz, o preço que Ele pagou, acabou com toda a maldição do pecado, inclusive com a miséria. Mas, queridos, quando nós dizimamos e ofertamos, nós ativamos princípios espirituais. Deixa eu dizer para você, você sabe que quando você ora, que quando você jejua, quando você consagra a sua vida, você fica mais sensível no espírito, não é isso? Você não sabe disso? Então você está ativando um princípio, e desses princípios você começa a usufruir de respostas espirituais. Dízimos e ofertas, queridos, é a mesma coisa. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos praticando princípios espirituais, e isso traz resultados nas nossas vidas. Amém? Então seja fiel ao Senhor, leve isso com seriedade, amém? Não pode ser só um momento comum, um momento qualquer, precisa ser um momento de honrar ao Senhor, amém? Então você pode fazer isso através dos envelopes que está aí na sua cadeira. Se você quiser fazer através de cartão, lá atrás nós temos as tesoureiras com a maquineta. Se quiser fazer através do Pix, aqui atrás nós temos o CNPJ, amém? Aí no envelope também você tem a chave Pix. Glória a Deus. Você está nos acompanhando pelo YouTube, você tem aí também o QR Code, você tem aí a chave Pix, que você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta. Vamos honrar o nosso Deus com o nosso melhor. Amém, queridos? E só um adendo: oferta, queridos, está relacionado a sacrifício. Se for algo que não custa nada para você, não é oferta. Precisa custar alguma coisa para você. Amém? Então faça isso com entendimento. Vamos dizimar e ofertar com alegria. Amém? Você separou aí? Levante aí a sua mão, o seu envelope, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos consagrar-te nessa tarde, Senhor, o nosso melhor. E te agradecer porque o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos, sabendo que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é a tua mão poderosa que tem nos abençoado e tem nos provido de tudo. Nós queremos te honrar nessa tarde e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Sai do seu lugar com alegria. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Você é exaltado. O teu nome está acima de todo nome. Te bendizemos nessa tarde. Te bendizemos nessa tarde. Você pode levantar suas mãos. Vamos adorá-lo um pouco mais. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. O teu nome é exaltado, Senhor. Te bendizemos. Te bendizemos nessa tarde. Maravilhoso, excelso, supremo, sublime, todo-poderoso, Adonai. Te reverenciamos. Te adoramos com tudo que temos, com tudo que somos. Você é a nossa paz. Você é a nossa riqueza. Você é o nosso bem mais precioso. Te amamos, Senhor. Te amamos. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. É com alegria que estamos aqui para te cultuar, para te venerar, para dedicar a nossa vida a você. Recebe a nossa adoração. Obrigado pela tua palavra, porque ela é a verdade. Fala conosco através da tua palavra e do teu Espírito. Estamos prontos, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Se você ama o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Graças a Deus. Pode sentar. Melhor, senta não, fica em pé. Estamos igual aquela outra igreja, né? Senta, levanta, senta. Fica em pé, glória a Deus. Hoje é dia de ceia, amém? E hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos participar da ceia logo no começo. Cadê o diaconato? Venha, diaconato. Graças a Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando nós falamos sobre a ceia, nós estamos falando sobre algo muito maior do que simplesmente a gente comer um pedaço de pão sem fermento e tomar um pouco de suco de uva.
Nós estamos falando sobre aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Estamos nos lembrando dele, do sacrifício dele, mas também estamos nos lembrando da sua ressurreição. Jesus, ele disse que nós devemos participar da ceia todas as vezes em memória dele. Diga, em memória dele. Então, quando falamos sobre ceia, estamos falando sobre um memorial. Nós estamos falando sobre nós nos lembrarmos do seu sacrifício e nos lembrarmos também de que somos igreja, de que somos um corpo, de que estamos aqui unidos com um propósito, como família, como irmãos. E a Bíblia diz que Jesus, ele tomou o pão, partiu e rendeu graças. Nós estamos aqui com esses elementos e nós vamos render graças ao Senhor. Você pode fazer isso junto comigo? Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão esses elementos, um pedaço de pão sem fermento, que representa o teu corpo, que sem pecado foi traspassado, moído no nosso lugar. Aqui está também o suco de uva, que representa o sangue que foi derramado no nosso lugar. Somos gratos a você, Pai, por ter enviado o seu único filho para morrer naquela cruz, no nosso lugar. Não merecíamos, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor estabeleceu um plano e um propósito para nos alcançar, para nos salvar, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E estamos aqui para expressar toda a nossa gratidão e também, Senhor, para nos submetermos àquela que é uma ordenança do Senhor Jesus, de participarmos da ceia como família, como irmãos, como o corpo de Cristo aqui na terra. E fazemos isso com toda a devoção do nosso coração, mas também com todo o temor e também com toda a alegria. Nós te damos graças e declaramos, Pai, que a nossa unidade, ela está intacta. Nesse lugar não há espaço para fofocas, para intrigas, para partidarismos, para panelinhas, para grupinhos, não. Nesse lugar não há espaço para divisões, nem contendas. Somos um só corpo, estamos unidos e vamos permanecer unidos todos os dias das nossas vidas, como família e como corpo, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Nós vamos cantar uma música e os diáconos vão servir para você. Eu vou pedir para que todos esperem até que todos recebam e a gente vai participar juntos. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, Aleluia. nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós.
Glória a Deus. Que bênção. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, trazendo instruções para a igreja, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então vamos fazer exatamente como o apóstolo Paulo nos recomenda. Eu quero convidar todos vocês a estarem juntos fazendo esse exame. Veja, não é um exame a respeito de pecados que você cometeu, mas é um exame acerca de como você está no corpo de Cristo, como andam as suas relações, a sua visão, a sua disposição com respeito à igreja, com respeito ao corpo, discernindo o corpo, entendendo o seu lugar e as suas relações. Então, diante disso, eu queria convidar você a discernir o corpo de Cristo. Quero convidar você a se examinar e em seguida nós vamos participar. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 11, agora no verso 23, o apóstolo Paulo continua trazendo as instruções para a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, qual seria o procedimento. E ele diz: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com essa consciência de que esse pedaço de pão, ele representa o corpo de Cristo, é um pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que foi traspassado e moído no nosso lugar, sem pecado. Então, com essa consciência, participa. Verso 25, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Entendendo aquilo que Isaías, no capítulo 53, no verso 3, diz que certamente ele, Jesus, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, feridas essas por onde o sangue foi derramado, nós fomos sarados, nós fomos curados. Se você tiver alguma enfermidade no seu corpo, alguma dor, você pode tomar posse agora da sua cura, e você vai sair daqui completamente curado e sarado. Com essa consciência, participa. Aleluia. Vamos cantar uma música. A igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto.
Você está pronto para a palavra? Graças a Deus. Que bênção, meninos. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Graças a Deus. Que bênção. Hoje nós vivemos um tempo tão difícil, né, irmãos? De pessoas que, infelizmente, têm pregado por aí que a gente precisa ser desigrejado, né? Que nós somos igreja e podemos ficar em casa, não precisa ter culto, não precisa ir para a igreja, não precisa servir a Deus. Essa é uma grande mentira que o diabo levantou. E como é bom ser igreja, como é bom congregar. Amém? Eu sei que na igreja a gente passa por problemas, às vezes tem algum desentendimento com algum irmão, né? Não aqui nessa igreja, porque essa igreja aqui é perfeita, maravilhosa. Às vezes a gente discorda de algumas coisas, né? Às vezes a gente leva algumas broncas, é corrigido, às vezes não gosta, né? Mas isso faz parte do nosso crescimento. É assim que a gente cresce, se torna seres humanos melhores, que a gente se aperfeiçoa, que a gente avança no Senhor. Amém? Então, tenho orgulho de fazer parte de uma igreja e tenho orgulho dessa igreja. Somos uma igreja maravilhosa, amém? Ontem nós estávamos no Conviva, foi um tempo maravilhoso. Se você não foi, você perdeu. Foi bênção demais, né? O pastor Danilo ontem passou um recado para o diaconato no futebol. Ele disse que agora vai resolver as coisas no futebol. Quando alguém... Mas foi um tempo maravilhoso, o Carlinhos sobreviveu, está ali para contar a história. Mas foi um tempo bom, a gente jogou futebol, a gente teve comunhão, né? Foi maravilhoso. Tivemos um culto poderoso, foram coisas assim maravilhosas. Então, isso é muito bom, fazer parte de igreja, de você estar junto com seus irmãos, isso é algo inigualável. Então, valoriza, irmãos, valoriza a sua igreja. Tem lugares hoje que os irmãos estão lá desejando ter uma igreja para congregar e não podem, ou porque são proibidos, ou porque são perseguidos, né? E nós temos aqui uma igreja maravilhosa, com irmãos maravilhosos, né? Então vamos valorizar esse tempo. Você pode dar um amém? 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Eu tenho muita coisa para falar. Vamos ver se dá tempo. Qualquer coisa a gente transforma num culto só. A gente emenda aí com... Glória a Deus. Vamos lá. Então, 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu... Até aqui tá bom. O tema da mensagem é generosidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: generosidade. Aqui nesse contexto, Elias, ele tinha acabado de vir de uma outra região, naquele episódio onde ele é suprido por Deus
né? E os corvos traziam para ele pão e carne, e ele se alimentava dessa comida e bebia de uma torrente que tinha ali, de uma nascente, mas a nascente secou, e aí Deus fala com ele, olha, vá para Sarepta. Então veja, Elias estava passando por um problema, uma dificuldade financeira, de suprimento ali. E aí Deus fala para ele, ó, vá para aquele outro lugar, que eu falei com uma pessoa, que essa pessoa vai suprir você. Agora olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Elias chega em Sarepta, e ele obedece a Deus, ele fala com aquela pessoa, ele fala com a mulher que Deus disse para ele que ia suprir a necessidade. A Bíblia diz que Deus falou com ela, diga, Deus falou com ela. Mas para a surpresa de Elias, Elias fala para ela, Elias dá uma deixa, né, e diz assim, você pode trazer um copo d'água para mim? Né, Elias meio que dizendo, ó, Deus falou com você, ó, traz água para mim, mas Elias estava querendo a comida. E como ele viu que a mulher não se manifestou, ela não caiu na sugesta de Elias, aí Elias fala, peraí, só um instantinho, traz também um pedaço de pão lá para mim, um pedaço de bolo lá para mim. E aí a mulher olha para ele, para a surpresa de Elias, veja, Elias estava indo para um lugar para ele ser suprido. E quando ele chega lá, a mulher olha para ele e diz assim, não, ó, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu peguei aqui 2 pedaços de pau que eu vou cozinhar isso aqui, que é para eu dar para comer para mim e para o meu filho. Depois disso a gente vai morrer. Elias fica pensando, eu fico imaginando, irmãos, a mente de Elias nesse momento. Ele chega para ele ser suprido, para a mulher dar comida para ele, e a mulher diz que a situação dela é pior que a de Elias. É um cenário caótico, né? É um cenário complicado, não é? Mas a gente pode extrair várias lições dessa história. Porque Elias, ele podia ter abandonado o propósito, ele poderia ter abandonado a instrução de Deus, ele poderia ter pensado, rapaz, Deus errou. Ele poderia ter pensado, rapaz, agora eu vou para outro lugar, eu vou tomar uma decisão minha. Mas não, irmãos, Elias ficou firme naquilo que Deus havia dito. Independente da circunstância, independente da situação, independente daquilo que os olhos dele naturais estavam vendo. Elias confiava no Senhor, ele sabia que aquele mesmo Deus que o protegeu, que o guardou, aquele mesmo Deus que mandava corvos trazerem comida para ele, alimentar a ele, ele sabia que esse mesmo Deus estava presente com ele naquela situação. Então Elias ficou firme naquilo que Deus havia dito, Elias ficou firme na palavra, na instrução de Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos diante de problemas, de circunstâncias, de situações, e a gente sucumbe emocionalmente, a gente pensa, Deus não está ouvindo a minha oração, o que está acontecendo? E agora? Ó céus! E a gente fica preocupado, angustiado, deixa a ansiedade entrar. E a gente se esquece que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E foi exatamente isso que Elias fez. Elias guardou os seus sentimentos, as suas emoções, ele não atentou para as circunstâncias naturais, mas Elias ficou firme naquilo que ele tinha convicção no Senhor, ele ficou firme na palavra, ele guardou a palavra, e ele agiu conforme aquilo que ele compreendia do Senhor. Ele sabia que o Senhor iria supri-lo, ele sabia que o Senhor estava o guardando. E ele diz, a mulher apresenta um cenário caótico, diz, olha, eu vou morrer, nós vamos comer e vamos morrer. Pessoas que estão em incredulidade sempre são exageradas, né? Eu vou comer e vou morrer. Pessoa incrédula, pessoa que não estava temendo a Deus. É engraçado porque Deus falou com ela. Irmão, quantos sabem que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender? Deus falou com aquela mulher. Deus disse, olha, você vai dar algo para comer para aquele homem. Elias representava a igreja. Elias representava o Senhor, ele era um profeta de Deus. E às vezes nós estamos ali, passando uma dificuldade, e o que a gente faz? A gente retém. A Bíblia diz que aquele que retém além do que convém, ser-lhe-á por pura perda. E olha que coisa interessante, Deus não queria a comida dela. Deus não queria a comida dela, Deus não queria que aquela mulher morresse. Deus queria, pelo contrário, destravar algo na mente dela e na vida dela. 2 améns, 2 pessoas concordam, graças a Deus por isso. Eu tenho 2 pessoas do Verbo da Vida aqui, o restante são visitantes, né? Graças a Deus, que benção. Mas olha que coisa interessante,
Deus não queria tomar a comida daquela mulher e nem do filho dela. Deus queria destravar coisas na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela era miserável, não porque estava faltando coisas para ela. Ela era miserável, irmãos, porque ela não dava. Quantas pessoas pobres, miseráveis que a gente conhece, que são avarentas, que amam ao dinheiro, mesmo não tendo nada. Pessoas que são orgulhosas, pessoas que são egoístas. A avareza está diretamente ligada ao egoísmo. É alguém que é egoísta, ela pensa só nela, o ego dela, a pessoa dela, o ventre dela. Ela não pensa em compartilhar com outras pessoas. Ela não pensa em dividir com outras pessoas. Por isso ela não é generosa. E veja, a razão daquela mulher ser miserável é porque ela não dava. Você está aqui? A generosidade, ela destrava coisas nas nossas vidas. Ela abre portas nas nossas vidas. Ela produz resultados. E quando nós estamos falando aqui na igreja, ensinando e dizendo, olha, nós precisamos dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós somos um centro de distribuição. Deus nos dá e a gente dá. E a generosidade é demonstrada quando a gente oferta na igreja. A gente precisa ofertar na igreja, irmãos. Você está aqui? A gente precisa dizimar. Isso aí é coisa básica. Isso não era nem para ser ensinado mais na igreja. Você está aqui? Isso é uma coisa básica. Mas nós também precisamos ser generosos com as pessoas ao nosso redor. Alô? As pessoas ao nosso redor não podem estar passando por dificuldades, não podem estar passando por necessidades, porque nós somos aqueles que vamos suprir. É por isso que Deus não tem problema nenhum que seus filhos prosperem. Pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele se alegra com a prosperidade dos seus servos. Deus se alegra com a sua prosperidade. Porque Deus quer que você seja muito próspero, muito rico. Que a bênção dele se manifeste na sua vida abundantemente para você ter com o que acudir ao necessitado. E o necessitado pode ser um parente seu, pode ser um irmão na igreja, pode ser alguém que você não conhece, pode ser uma instituição que esteja precisando, que abrace pessoas. Você está aqui, querido. Mas também a igreja. Aleluia. Eu me lembro de Salomão. A Bíblia diz que Salomão deu uma oferta tão grande. Foram 1000 holocaustos que Salomão ofereceu. Irmão, meu Deus do céu. Isso não era bíblico, isso não era comum. Mesmo para os reis davam um sacrifício. A Bíblia diz que Salomão deu 1000 sacrifícios de uma vez. E é interessante porque a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção de Deus. E de noite Deus apareceu para ele em sonho e disse assim, o que é que você quer? Uau! Veja, a oferta de Salomão chamou a atenção de Deus. Tem coisas que chamam a atenção de Deus. Porque ele não precisava dar, Deus não falou com ele para dar. Porque tem gente que diz assim, eu dou oferta, pastor, grande, mas é quando Deus fala comigo. Ei, irmão, oferta a gente não é para dar quando Deus fala, não. Oferta é algo espontâneo do coração. Por que você deu? Porque eu quis. Outro dia eu dei uma oferta para o irmão olhou para mim, olhou para a oferta, olhou para mim. Por que o senhor está me dando isso? Eu disse, porque eu quero. Você está aqui, querido. E a gente precisa praticar mais a generosidade. Outro dia eu deixei um carro estacionado, e aí veio o flanelinha, e assim, tem aqueles flanelinhas que são inconvenientes, né? Que você deixa lá o carro e ele não está lá. Aí quando você vai sair, ele brota, igual o mestre dos magos, né? Ele aparece do nada. Oxe, eu deixei aqui, você não estava. Não, eu estava olhando ali, eu estava invisível. E geralmente eu não gosto, né? Eu geralmente não dou, mas naquele dia eu falei assim, rapaz, peraí. Eu sou generoso, por que não dá? Aí eu abri a minha carteira e eu tinha uma nota de 20. E geralmente eu dou R$5, né? Aí eu disse, rapaz, eu só tenho essa nota de 20 aqui para dar para ele. Eu disse, por que não? Por que não? E eu dei R$20 para ele. Irmão, ele olhou assim para mim, olhou para os R$20. Acho que ele nunca tinha recebido ali R$20. Acho que não é comum para ele receber R$20, um flanelinha. E eu disse assim, olha, Deus abençoe sua vida. Nós somos generosos, irmãos, e às vezes a gente precisa romper algumas coisas. Às vezes a gente precisa romper algumas coisas. Outro dia a gente estava no shopping, e aí Samiri viu uma moça fazendo faxina lá no shopping, chamou a atenção dela.
E ela foi até a moça e deu 50 reais para ela. E disse assim, olha, você faz um trabalho muito bom, você é excelente. Toma aqui 50 reais. A moça começou a chorar. Ela, obrigado, meu Deus. Abraçou a Sameire. Outro dia a Sameire fez de novo. Outro dia a Sameire fez de novo. Irmãos, a gente entra num ciclo onde a gente vai, sabe, manifestando aquilo que é a vontade de Deus. A gente vai sendo Deus para aquelas pessoas. Às vezes aquela pessoa saiu de casa e não tinha dinheiro. E ela fez uma oração. E a gente, quando dá 50 reais, para a gente é 50 reais. Mas para ela é resposta de oração. É assim, pastor. Dar 50 reais para alguém que você não conhece? É. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aquela mulher, mesmo murmurando, dizendo que ia morrer, dramatizando, ela resolve obedecer à palavra do profeta. E ela traz o pedaço de pão. E sabe o que aconteceu, irmão? Aquela comida multiplicou. E ela não ficou sem comida. Agora pergunta como? Não sabemos, não podemos responder. Porque foi o sobrenatural de Deus. Quando a gente é generoso, a gente destrava coisas nas nossas vidas que a gente não sabe como. Talvez o salário continue o mesmo, mas algo se multiplica. Talvez alguém chegue para você do nada e diga, ó, está aqui um dinheiro para você. É um dinheiro que você não estava esperando, é um aumento, é um abono, é uma venda extra, é um cliente que vem. Eu não sei, irmão. O que eu sei é que quando a gente é generoso, a gente ativa coisas no céu. Você está aqui, querido? É engraçado porque Elias diz para ela, quando ela murmura, diz, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Olha que coisa interessante. Irmão, se Elias estivesse nos dias de hoje, ele seria cancelado. Haveria um cancelamento sobre ele. Todo mundo criticando Elias. Porque Elias diz assim, ó, tudo bem, você só tem para você e para o seu filho e vão morrer, né? Tudo bem, você pode dar para você e para o seu filho, mas primeiro faz para mim. Eita, Jesus amado. Porque Elias, ele representava a igreja, ele representava o Senhor, ele era um profeta de Deus. Isso nos faz lembrar, irmãos, porque tem muita gente que diz assim, não, eu dou o meu dízimo em instituições de caridade. Não, irmão, é para o Senhor, é para a igreja. Não, eu dou o meu dízimo na igreja do pastor Zezinho que está precisando. Não, é na igreja que você congrega. Não, eu dou o dízimo, mas a oferta eu dou para outras. Não, irmão, a oferta você dá na sua igreja. Aleluia. Porque assim, verso 14, diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E a Bíblia diz que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e sua casa muitos dias. Olha, cadê? Tinha um cenário de falta, ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela ia comer a última refeição e ia morrer. Mas a Bíblia diz que Elias deu uma instrução para ela. Ela resolveu obedecer à instrução. E a Bíblia diz que não faltou farinha nem azeite na casa dela. Você está aqui, querido? Quando a gente resolve cumprir um princípio bíblico, quando a gente resolve obedecer a uma instrução do Senhor, não vai faltar. Sabe por que Elias disse para ela? Não vai faltar, assim diz o Senhor, não vai faltar. Porque era o pensamento que ela ouvia do diabo. Porque o diabo sempre vai dizer, vai faltar. Não dê porque vai faltar, não dê porque vai faltar, não dê porque vai faltar, não dê porque vai faltar. Mas Elias fala, assim diz o Senhor Deus, não faltará. Ei, Deus está falando com você aqui hoje à noite, hoje à tarde. Não vai faltar. Ei, não vai faltar. Tem gente que diz assim, amém, não vai faltar. Eu recebo, pastor, mas eu não vou dar não. Não, Elias estava falando para aquela mulher, dê, porque não vai faltar. Deus está falando com você, dê, porque não vai faltar. Ei, dê, porque não vai faltar. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo,
capítulo 6, verso 17, não precisa abrir, mas Paulo, ele fala, ele exorta, ele diz para Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Uau! Estava dizendo, olha, Timóteo, fala para os ricos do presente século, para eles não confiarem nas riquezas, no dinheiro. O justo não vive pelo dinheiro, o justo vive pela fé. Então, mesmo que você tenha muito dinheiro, você não deve confiar no seu dinheiro, você deve confiar em Deus. Aí ele continua, que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, e generosos em dar e prontos a repartir. O que é generosos? Né? Em dar. Está falando sobre ofertar na igreja. Você está aqui? E prontos a repartir. Quantos aqui são ricos no Senhor? Eu sou rico, próspero, abençoado. Então, irmão, eu pratico esse princípio. Eu quero dar com generosidade e aprender a repartir o que eu tenho. Existem níveis onde a gente vai destravando coisas na nossa mente e a gente vai crescendo nisso. Cada vez mais nós vamos dando ofertas maiores. Cada vez mais nós vamos repartindo mais do que nós temos. E Deus vai nos trazendo mais. A Bíblia diz que Ele vai nos enriquecendo em tudo para toda a generosidade. Quando você dá, irmão, você ativa coisas no céu que aceleram coisas na sua vida e que você vai enriquecendo mais e mais para que você dê mais e mais. Aleluia. Atos capítulo 20, verso 35, diz assim: tem-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que? Mais bem-aventurado é dar do que? Tem muita gente na igreja que tem essa visão, eu quero receber, eu quero oferta, eu quero que me dê carona, eu quero que pague minha conta de água, eu quero isso, eu quero aquilo. É uma visão, irmão, de você requerer coisas. É um egoísmo, de você achar que você é o centro de todas as coisas. Quer que o irmão faça por você, quer que Deus faça por você. Quantas pessoas não são assim? Deus tem que ouvir a minha oração, Deus não tem que fazer nada por você, irmão. Você está aqui? Deus faz porque Ele te ama, porque você é filho, porque Ele cumpre a sua palavra, porque há um princípio. Mas você não pode ficar requerendo como se Deus fosse o seu objeto, como se Deus fosse o seu empregado. A tua visão, a tua mentalidade deve ser a mesma mentalidade do seu pai, Deus, que é dar. Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E tem muito crente com pensamento achando que mais bem-aventurado é receber do que dar. Não, irmãos, nós damos. Não pode ser um problema para nós quando o pastor fala sobre dízimos e ofertas. Não pode ser um problema para nós quando há uma convocação, irmãos, estamos com um alvo tal, com um objetivo tal, e nós precisamos levantar ofertas. Isso é bíblico, o próprio apóstolo Paulo fez isso diversas vezes. Alô? Não pode ser um problema para nós. As pessoas que pensam, o pastor está pedindo dinheiro. Eu vou sair dessa igreja que o pastor fala muito de dinheiro. Quantos já ouviram coisas assim? Eu saí da igreja tal porque o pastor lá falava muito de dinheiro. E qual é o problema? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O dinheiro é seu ou é dele? Não, o dinheiro é meu, pastor. Mas veja, a gente não diz que Ele é o nosso Senhor e que tudo que nós temos é dele? Não, tudo é dele, menos a parte do dinheiro. Menos a parte financeira. É porque ainda precisamos renovar a nossa mente quanto a isso, irmãos. Quando temos esse tipo de pensamento, nós precisamos entender que a nossa vida é de Deus. Deus é quem produz as nossas riquezas. Deus é quem nos supre. Ele é o nosso Senhor. Você não depende do governo, você não depende do dinheiro, você não depende do seu patrão, do seu chefe, da empresa que você trabalha. Ei, você depende de Deus. Se você depende dEle, você entende que você depende dEle, que você precisa dEle, que é Ele quem supre você, você não tem problema nenhum em dar para aquilo que é um alvo dEle, que é para a obra dEle, que é para o reino dEle, que é para alcançar alguém, que é para abençoar alguém. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Oh, aleluia. Somos instrumentos de Deus, irmãos, para abençoar pessoas. Em todas as esferas, é dando um conselho, é dando algo que a pessoa precisa.
Tiago fala que a fé sem obras é morta. Como a gente vai falar para as pessoas sobre amor, sobre fé, e a pessoa está precisando de algo e a gente não dá nada, diz, não, pode ir, vai embora, dispensa a pessoa. Não, a gente precisa dar a fé, a gente precisa falar para aquela pessoa sobre a palavra, sobre ela crer, mas também nós precisamos dar algo para elas. Aleluia. Todd White faz muito isso, um grande evangelista, né? Profeta de Deus. Ele é muito usado em dons de curar, e ele vai e ele ora por pessoas, o Espírito Santo traz para ele revelações, né? Os dons de revelação fluem muito na vida dele. Ele para a pessoa na rua e diz assim, você tem um problema nas costas. E a pessoa, como é que você sabe? Diz, Deus está me revelando. A sua coluna está assim, você tem um problema no pé, mas eu vou orar por você agora, e você vai ficar curado. Eu posso orar? A pessoa, pode. O cara não é crente, o cara não conhece a palavra. Ele impõe as mãos, ora pela pessoa, a pessoa, eita, eu estou bem, não estou sentindo mais dor. E aí a pessoa, ele diz, agora você precisa receber Jesus. Aí ele fala, prega a palavra, a pessoa recebe Jesus, aí no final ele pega e dá $200, $300 para a pessoa. E a pessoa, para que isso? Ele diz, não, eu quero ofertar na sua vida. Olha que coisa maravilhosa, irmão. A gente precisa entrar nesse nível. Mas enquanto isso, a gente fica criticando. O pastor falando sobre dinheiro. O irmão fulano pregando sobre dinheiro. Que bom, é para a gente estar renovando a nossa mente mesmo quanto a isso. Aleluia. Provérbios capítulo 11, verso 25 diz, a alma generosa prosperará. Diga, alma generosa. Diga, alma generosa. Prosperará. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que é isso? Nós somos igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando alguém sofre, irmãos, todos nós devemos sofrer. Se tem um irmão nosso que está com a mãe hospitalizada, o sofrimento não é dele não, o sofrimento é de todos nós. A gente precisa aprender a ser igreja. Aqui não é um grupinho, aqui não é um clube social, você tem uma carteirinha de membro, não. Isso aqui é a igreja, é o corpo de Cristo aqui na terra. E o sangue que nos une é maior do que o sangue biológico, é o sangue de Jesus. Talvez você se anime em fazer algo por pessoas que você tem um sangue biológico. Mas você precisa se animar para fazer coisas por pessoas que você tem o sangue de Cristo. Eita, meu Deus do céu. Quando um membro do corpo sofre, todos sofremos. Sabe, quando alguém faz aniversário na igreja, é para todo mundo mandar mensagem. É para todo mundo comprar um presente, é para todo mundo ir lá, é para todo mundo se alegrar. Quando alguém perde um ente querido, todos nós, é como se todos nós perdêssemos. Todos nós devemos ir lá. Uma vez eu falei, irmão, manda mensagem para fulano, que ele está precisando, ele perdeu o pai. Aí disse, não, pastor, eu não sei nem o que dizer. Aí eu disse, miserável. Não, falei não, deu vontade de dizer. Mas veja, fala isso para ele. Irmão, eu não sei nem o que dizer, mas eu estou aqui, porque a sua dor é a minha dor. Quando um sofre, todos sofrem. Da mesma forma é quando alguém é honrado. Quando alguém recebe uma bênção, quando alguém é abençoado, trocou de carro, ganhou um carro, comprou uma casa, né? O filho nasceu, é a alegria de todos nós. Mas não, você vê às vezes indiferença na igreja. Meu Deus, isso não é generosidade. A generosidade, irmão, não é só sobre dinheiro. A generosidade é sobre dar algo. Eu quero dar algo para alguém. Eu quero dar um abraço, eu quero dar uma ligação, eu quero dar uma mensagem. A pessoa não pode sair da minha vida, ela não pode passar por mim se ela receber algo de mim. Isso é generosidade. Seja um conselho, seja um sorriso, seja um abraço. Isso é ser igreja, irmão. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, é honrado, todos são honrados. Quando alguém é levantado, é licenciado para o ministério, algumas pessoas ficam... Por que fulano? Por que não eu? Cheguei antes dele, faço mais do que ele.
Isso é inveja amargurada e sentimento faccioso. Tiago diz que quando há inveja amargurada e sentimento faccioso, ali há toda a sorte de coisas ruins. Quando você tem pensamentos assim, primeiro que isso é o pensamento do diabo e você acolheu. Porque isso não é um pensamento de alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo dentro. E segundo, que ali há toda a sorte de coisas ruins. Irmão, você está diante de toda a sorte de coisas ruins. Sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Então, quando alguém for honrado, se alegra. Porque às vezes a gente até tem facilidade em sofrer com os que sofrem, né? Chorar com os que choram. Mas às vezes a gente tem dificuldade em se alegrar com os que se alegram. Então, quando alguém for honrado, quando alguém receber algo, se alegra. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 6, eu já estou terminando. A Bíblia diz que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Faz parte do caráter de Deus não só suprir as nossas necessidades, mas nos presentear. Galardoar é dar presente. Galardoar é presentear. Irmãos, a gente precisa aprender com o nosso Pai. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador. Deus quer te presentear e Ele quer que você siga o exemplo dEle presenteando pessoas. 2 améns, que bom. Graças a Deus. Ele não quer só suprir a sua necessidade, irmão. Ele quer te presentear. Jesus disse que a gente vai pedir o que a gente quisesse. E Deus nos daria para que a nossa alegria fosse completa. Diga para que a minha alegria fosse completa. Uau, olha o caráter de Deus, irmãos. Deus, Ele não quer nos punir. Deus, Ele não quer somente nos corrigir. Deus, Ele quer não só nos suprir, mas Ele quer nos dar o que a gente quiser para que a nossa alegria seja completa. Amém? Aleluia. Deixa eu ver o que dá para falar mais aqui, que o tempo está... Aleluia. Hebreus capítulo 6, verso 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você faz. Deus é um bom pagador. Você está aqui? Porque Ele é generoso. Ele seria injusto se Ele se esquecesse do trabalho, do serviço que você faz. E veja, quando nós servimos a Deus, nós estamos aqui produzindo coisas eternas. Vamos ter uma colheita na vida vindoura. Quando estivermos na eternidade com o Senhor, tudo que nós fazemos aqui, nós vamos colher na vida vindoura. Mas a colheita não é só para lá. Se fosse só aí, já seria muito bom. Mas existe uma colheita aqui, nessa terra. E Deus não é injusto para se esquecer. O que Ele está falando? Que Deus, Ele vai nos presentear por aquilo que nós fazemos para Ele. Você está aqui? Eu gosto de Salmo 37:4, que diz: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra agrada-te tenha prazer em alguém, esteja feliz com, divirta-se com. Uau! Agrada-te do Senhor. Sabe o que é isso? Se divirta no Senhor. Servir a Deus tem que ser divertido para nós. Vir para o culto tem que ser divertido para nós, irmão. Você está aqui? Divirta-se no Senhor. Tenha o seu prazer no Senhor. Será que você tem tido prazer no Senhor ou está sendo pesado para você? Cumprir uma escala, servir a Deus, vir para os cultos. E aqui Ele está dizendo: divirta-se no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Você está aqui? Deus, irmãos, Ele não presta contas com a gente todos os dias. Mas tem os dias certos que Deus presta contas com a gente. O problema é que as pessoas geram expectativa e pensam assim: eu estou servindo a Deus, então amanhã eu vou colher algo. Algo vai acontecer, uma bênção vai se manifestar. O problema é que a gente tem a expectativa do tempo que nós achamos que é o correto. Mas a nossa expectativa não deve estar na colheita, a nossa expectativa deve estar no plantio. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, Deus não vai prestar contas no dia que você quer,
Mas tem um dia que ele presta contas. Por quê? Porque nós estamos nos divertindo nele. Nós estamos amando ele, nosso prazer está nele. Não é pesado para nós termos uma vida de oração, meditar na palavra, congregar. Não é pesado para nós ir para o Conviva. Não é pesado para nós, irmãos, ir para uma conferência. Não é pesado para nós ir para o Bodas. Não é pesado para nós ir para o Visionários. Não é pesado para nós estar no VIPs. Não é pesado para nós estarmos servindo a Deus em algum departamento da igreja. Não é pesado para nós ir para o ensaio do louvor. Você está aqui? Estamos nos divertindo. Aleluia. Aleluia. É por ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Pastor, o senhor está gastando? É. E como é bom gastar a minha vida para ele. Como é bom dar o meu tempo, como é bom dar os meus dias. Aleluia. E quando alguém do corpo é honrado, irmão, a gente se alegra. Aleluia. E chega um dia que Deus, ele presta contas com a gente. Chega um dia, pastor Josué, que Deus presta contas com a gente. Chega um dia que a gente, é um dia comum, a gente vem de moto para a igreja. Mas a gente sai de carro. Para você, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Ali atrás, ó. Ali, ó. Aleluia. Nossa igreja está dando um carro para você. Aleluia. Não se trata de merecimento. Não se trata de mérito. Embora você tenha muitos méritos. Mas se trata de que Deus está sendo bom com você. Se trata de que Deus escolheu esse tempo. O João chegou. E é como eu sempre digo, o carro não é só um veículo. Carro marca um novo tempo na nossa vida. Aleluia. Para quem não sabe, irmãos, ele teve neném semana passada, ele com Damires, né? O João nasceu. E agora ele está com um carro para levar o João, para levar o José. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vai lá, rapaz, vê teu carro. Você se alegra? Cadê? Deixa a câmera aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não vai estancar o carro não, rapaz. Cadê o pastor William lá? Cadê o pastor William lá com ele? Você se alegra, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus. Esse carro não está sendo dado pelo grupo do Hipergenerosos. Sei que alguns do Hipergenerosos já olharam ali para mim. Pastor, eu não participei. É isso mesmo que eu quero. Vocês com esse olhar de pitbull mesmo. Calma. Esse não foi feito pelo nosso grupo Hipergenerosos. Que eu não sei por que você, que não faz parte do grupo, ainda não me procurou para fazer parte desse grupo. Deveria fazer parte desse grupo. Amém? Porque nós temos um grupo aqui na igreja chamado Hipergenerosos, onde de tempos em tempos a gente faz uma ação como essa. A gente já deu carros, a gente já comprou terreno para uma das nossas igrejas. Amém? E não para por aí. Nós vamos fazer muito mais coisas aqui, eu tenho certeza disso. Mas foi uma iniciativa de 3 irmãos aqui da igreja, né? Eles pediram anonimato, então não vou falar, mas foram 3 irmãos que já está com tempo, né? Que eles se uniram para dar esse carro para o pastor Josué. Amém? Pastor Josué, talvez você esteja aqui na igreja, chegou há pouco tempo, mas ele era um dos nossos pastores auxiliares aqui. E agora ele está pastoreando a nossa igreja lá no Promorá, está fazendo um trabalho maravilhoso lá.
Tem sido uma grande bênção. Domingo passado eu estive lá. Inclusive, ele não estava lá no domingo passado, justamente porque o João tinha acabado de nascer, amém? O seu segundo filho. E foi uma grande bênção lá, irmãos. A igreja avivada, uma igreja maravilhosa. Nós vamos ouvir muito falar sobre essa igreja do Promorá. Amém? Então, pastor Josué, você se alegra com ele ou você está perguntando, por que não fui eu? Você se alegra? Amém? Que bênção. Então agora, meu irmão, ó, filho novo, casa nova e carro novo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. É uma nova estação na sua vida. E que alegria, irmãos. Que alegria a gente poder fazer isso. Amém? Você se alegra com ele? E em breve, cadê o pessoal do IP Generosos aí? Cadê o pessoal? Ó, você do IP Generosos, se prepare. Essa semana seu telefone irá tocar. Amém? Porque às vezes a gente fica expectativa. Meu telefone vai tocar, é algo que vai vir para mim. Seu telefone vai tocar para você dar algo. Amém? E é isso mesmo. Nossa igreja é a igreja que dá carro. Já chegou gente aqui... Aqui é a igreja que dá carro, aí o diácono, a gente já deu alguns carros aqui. Aí como é que faz para eu me inscrever, porque eu quero ganhar também. Fica de pé, irmãos. Graças a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Somos uma igreja próspera. E a nossa prosperidade não está simplesmente no que a gente tem, mas está no que a gente dá. Amém? E que coisa boa, eu declaro uma colheita poderosa sobre esses irmãos, né, que se levantaram aí para ofertar essa grande bênção aí na vida do pastor Josué. E graças a Deus por isso. E que outros carros sejam dados, amém? Outros carros, casas, terrenos. Eu creio mesmo que nós vamos atingir um nível onde nós vamos, né, estar, todo mundo nessa igreja com carro. Amém? Você crê nisso? E você está pronto para dar carro? Você está pronto para dar moto? Está pronto para dar casa? Está pronto para dar aí 500 mil no Projeto Farol? Olha, Deus está vendo. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças por essa palavra que foi ministrada hoje. Obrigado por aquilo que você tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a nossa igreja está num novo nível. Não somos uma igreja de pessoas mesquinhas, não, Pai. Nós somos uma igreja generosa. Nós queremos praticar a Tua palavra na totalidade. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos e a nossa vida, o propósito dela é servir ao Senhor, é fazer a Tua vontade. O propósito da nossa vida é alcançar pessoas. O propósito da nossa vida é amar pessoas. O propósito da nossa vida é servir ao Senhor com todo o nosso coração. Nós te bendizemos, Pai. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos um tempo extraordinário, onde vamos viver generosidade todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar uma música. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, segundo seu poder em mim. Abundância e vida fluirão, bondade e favor me cercarão, coisas melhores. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Meu Deus, como terminar um culto como isso, né? Glória a Deus, gente, eu queria agradecer mesmo. Amém. Tchau. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Queridos, eu queria realmente agradecer ao pastor
a Sames, a todos que fazem parte do Hipergenerosos, né, que promoveram esse momento maravilhoso. E eu vou dizer para vocês que isso que nós pregamos, queridos, a respeito de declarar palavras, funciona. Você não precisa estar vendo nada físico nem palpável diante de você para você receber as coisas da parte do Senhor. Você só precisa abrir a sua boca em fé e declarar. Você não precisa ter dinheiro na sua conta, você não precisa ter o dinheiro num saco lá na sua casa. Você precisa honrar o Deus que você serve, declarando a palavra dele. Eu nunca imaginei algo como esse agora. E olha a manifestação da declaração da palavra. Queridos, a palavra que é ministrada nessa igreja, que é pregada nessa igreja, funciona. Nós temos visto isso, tudo isso que está aqui, né, essa cortina, essas cadeiras, os instrumentos, os músicos, a estrutura da igreja, você estando aqui, tudo é resultado de declaração da palavra. Então, quando você vir por aí alguém falando que a palavra da fé é seita, que a gente ouve muito isso, as pessoas criticando a nossa igreja, não acredite, queridos, porque você vai ver a vida dessas pessoas, os resultados que ela tem, são resultados terríveis. E nós temos desfrutado do sobrenatural de Deus, declarando a palavra de Deus, crendo e confessando. Funciona. Aleluia, funciona, a palavra funciona. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Sames, a todos, né, que fizeram parte desse momento. Muito obrigado, gratidão. Realmente, sem reação, realmente. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos encerrar. Amém? Glória a Deus. Queridos, diante da ministração da palavra, que o nosso pastor trouxe a respeito de generosidade, eu queria indicar para vocês alguns títulos. Tem esse, o que Deus me ensinou sobre prosperidade, livro de Kenneth Hagin, amém? Um livro fininho, queridos, e baratinho, certamente vai trazer, vai acrescentar na sua vida. O melhor desta terra, do Bud White, também, né, falando a respeito daquilo que o Senhor tem para nós no momento que nós recebemos Jesus, a redenção, o que o fato de Jesus ter morrido naquela cruz ressuscitado, o que isso representa para nós, amém? É isso que nós sempre estamos pregando aqui, é isso que você vê nesses livros, por isso que nós sempre estamos indicando para que você esteja afiado na visão. Esse livro aqui, Kenneth Hagin, El Shaddai, Deus mais que suficiente, aleluia, Deus é fiel, queridos, funciona, amém? 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, também é um livro maravilhoso. Nós já estudamos esse livro, lemos, fomos muito edificados, muito abençoados. No final, passa lá, adquire um desses títulos, certamente você vai ser poderosamente abençoado, amém? No final, você pode passar lá na nossa cantina, o diaconato está promovendo lá um lanche maravilhoso, você pode abençoar esse departamento, amém? Você já está em pé, levante a sua mão. Eu quero declarar uma semana abençoada. Eu quero declarar coisas como isso que aconteceu aqui na minha vida, se manifestando na sua vida. O poder de Deus em manifestação, a palavra funcionando na sua vida. Então, querido, não perca tempo, abra a sua boca e fale a palavra, chame a existência, aquilo que não é como se já fosse, isso vai se manifestar na sua vida, amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra.